Hoje eu quero compartilhar um texto com você na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo de número 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. As pessoas se perguntam, por que uma cruz? Por que Paulo diz, eu me glorio na cruz? Porque Paulo, na carta que ele escreve aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo 2, ele insiste em dizer, eu decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Nós conhecemos, na história antiga, que a cruz era um objeto de tortura. Era um objeto que representava a maldição. Maldito todo aquele que morrer pendurado no madeiro. A cruz é símbolo de maldição. A cruz representa a morte, a tortura, o sofrimento. Era o meio mais perverso e mais macabro que Roma, o Império Romano, tinha para matar os seus condenados, para punir e para torturar os seus condenados. O Cristo que eu estou anunciando para você hoje suportou a cruz, se submeteu à maldição da cruz, para que na própria cruz toda a maldição fosse estrangulada pelo seu sangue derramado naquela rude cruz. A cruz de Jesus não é uma cruz que está em volta do pescoço das pessoas. A cruz de Jesus não é uma cruz que está fincada na fachada de uma igreja. A cruz de Jesus não é uma cruz que está posta no interior de uma igreja qualquer ou posicionada no telhado, na fachada de uma igreja. A cruz de Jesus significa dizer que ele pagou o preço por toda a humanidade. Ele levou todos os nossos pecados. A cruz de Jesus significa dizer que ele assumiu a minha culpa, ele assumiu a tua culpa. Jesus nunca pecou. Jesus é o inocente Filho de Deus que foi julgado e sumariamente condenado a morrer pendurado naquela rude cruz. Eu merecia a cruz, não o meu Jesus. Eu mereço a condenação, eu mereço a punição, eu mereço o inferno, mas Jesus assumiu a cruz no meu lugar. Jesus assumiu a cruz no nosso lugar. Jesus suportou a cruz e a justiça que estava sobre Jesus foi posta sobre nós e a culpa que estava sobre nós foi posta sobre Jesus no ato da cruz. Porque Paulo diz, eu me glorio na cruz de Jesus Cristo. Longe de mim gloriar-me a não ser na cruz. Porque Paulo diz, eu decidi nada saber entre vós a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Porque Paulo entendia o verdadeiro significado da cruz. Porque Paulo compreendeu qual é de verdade a mensagem da cruz. As pessoas não compreendem a mensagem da cruz. E hoje as pessoas não querem compreender a mensagem da cruz porque a mensagem da cruz é uma mensagem confrontadora. A cruz, para muitas pessoas, se tornou uma ofensa. A mensagem da cruz, para muitas pessoas, se tornou uma ofensa. Uma ofensa porque a cruz confronta o nosso pecado. A cruz desmonta a nossa soberba, a nossa arrogância. A cruz nos humilha e a cruz revela para nós que nós somos justificados pelos méritos de Cristo na cruz. Se nós podemos desfrutar da salvação, não é por causa dos meus merecimentos, porque não há méritos em mim, não há merecimentos em mim. Se podemos desfrutar da salvação, é pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário.
Eu estou pregando esta mensagem para você hoje, meu amigo, para que você reconheça que és pecador, para que você aceite que você está debaixo da culpa e da maldição do pecado. Mas se você crer em Jesus e confiar no seu sacrifício naquela rude cruz, confiar que ele apanhou com o chicote, que ele carregou aquela cruz pesada sobre os seus ombros, que ele foi coroado de espinho e pregado entre dois ladrões e morreu como um criminoso comum por causa dos meus e dos teus pecados, e você aceitar e reconhecer que por causa dos teus e dos meus pecados, Cristo Jesus pagou um alto preço naquela cruz, toda a culpa e toda a maldição do pecado que está sobre você é esmagado, é estrangulado na cruz. Paulo diz, eu me glorio na cruz de Cristo, porque Paulo compreendia esta mensagem. Foi a mensagem que confrontou o próprio Paulo, e que Paulo viu que a sua religiosidade de nada adiantara. Paulo percebeu claramente que o seu título de cidadão romano de nada adiantara, ou de nada adiantaria. Ele poderia ter se gloriado porque ele era um cidadão romano, e ser um cidadão romano, ter o título de cidadão romano, era uma coisa muito grande naquele tempo. É como hoje uma pessoa, nós brasileiros, que vivemos neste país, que sofremos tanto com as políticas injustas e perversas desta nação, e muitas vezes sonhamos com outros países, sonhamos com países de primeiro mundo, sonhamos com os Estados Unidos, por exemplo, sonhamos com uma Inglaterra, sonhamos com outros países no continente europeu, e aí a gente diz assim, quem dera eu tivesse uma cidadania europeia, quem dera eu tivesse uma cidadania norte-americana. Paulo poderia ter se gloriado ou ter se exaltado porque era um cidadão romano. Paulo poderia ter se gloriado porque ele era um homem de grande conhecimento, um grande intelectual do seu tempo, e um intelectual de tal envergadura que ele estava em Atenas debatendo com os mais célebres filósofos no centro intelectual do mundo de sua época, em Atenas. Paulo poderia ter se gloriado disso. Paulo poderia ter se gloriado porque ele, como ele mesmo disse, falei em línguas mais do que vocês, falo em línguas mais do que vocês. Paulo poderia ter se gloriado porque ele era um homem conceituado, e na Bíblia, no Novo Testamento, nós temos 13 epístolas que foram escritas pelo apóstolo Paulo, e portanto ele é considerado a coluna vertebral da igreja, o homem que deu um norte, um rumo para a teologia cristã. Mas Paulo diz, tudo isto é esterco. Eu me glorio na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Meu querido amigo, meu querido irmão, eu te convido, venha à cruz e seja salvo. Bem dizia o velho pregador Billy Graham, e eu gosto muito de uma frase que ele usava em sua pregação quando dizia, sim, Senhor, leva-me até a cruz e de lá eu encontrarei o caminho de casa. Venha à cruz e você vai encontrar o caminho de casa. Venha à cruz e coloque aos pés da cruz todos os teus pecados. Venha à cruz e coloque aos pés da cruz todo o seu orgulho. Venha à cruz e coloque aos pés da cruz toda a sua arrogância. Venha à cruz e coloque aos pés da cruz tudo aquilo que corrompe o homem que Deus deseja que você seja, a mulher que Deus deseja que você seja. Joga aos pés da cruz, confessa-te diante de Deus, assuma um compromisso radical com o Evangelho de Jesus Cristo, com a mensagem da cruz de Cristo Jesus, porque Jesus tem palavra de vida eterna. A mensagem da cruz de Jesus é uma mensagem de vida, porque a cruz não é mais um símbolo de maldição, a cruz não é mais um símbolo de morte, a cruz não é mais um objeto de tortura, não. Ele transformou este objeto de tortura, o nosso Cristo que ressuscitou ao terceiro dia, transformou este objeto de tortura,
transformou o símbolo de maldição da cruz num símbolo de redenção. Quem olha para a cruz vazia agora consegue contemplar a sua salvação. Quem olha para a cruz vazia agora consegue contemplar a sua redenção. Venha Jesus. Na cruz ele levou os pecados de todos os homens. Creia. Creia e você terá segurança absoluta. Todo aquele que crê já é feito justo, não porque o seja, mas porque a justiça de Cristo foi imputada sobre você. Venha a Cristo e seja salvo. Venha à cruz e renuncie a si mesmo. Negue a sua arrogância e a sua soberba de dizer: eu não preciso de Deus, eu não dependo de Deus. Deus é o meu dinheiro, Deus é a minha força, Deus é a minha capacidade de me levantar para trabalhar. Negue-se a si mesmo diante da cruz de Cristo. Reconheça o seu senhorio, reconheça a sua misericórdia, a sua graça e a sua grandeza, que na cruz, mesmo sendo Deus, se fez pecado por mim e por você. A Bíblia diz que ele estava enfermado pelos nossos pecados naquela cruz. E ele expurgou, arrancou, quebrou todo o jugo da maldição do pecado pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Receba esta palavra no teu coração e que Deus te abençoe. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe ela com outras pessoas. E se você conhece alguém que ainda não tomou uma decisão por Cristo, que ainda não decidiu a sua vida por Jesus, ou que está afastado do Evangelho, compartilhe esta mensagem com estas pessoas e vamos evangelizar. Evangelizar é isto, evangelizar não é impor a nossa teologia ou a nossa doutrina sobre o outro. Não é também fazer proselitismo, querer que as pessoas se convertam à nossa igreja ou à nossa religião ou à nossa tradição. Evangelizar é compartilhar a vida de Jesus com outras pessoas. Foi o que Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. O Evangelho, a própria pessoa de Jesus, o Verbo encarnado, o Verbo que se fez carne e veio morar entre nós. Nós temos a missão de compartilhar esta vida de Jesus com outras pessoas. E se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreva aqui no nosso canal, deixa aí o seu like. Nós estamos aqui toda semana postando vídeos de mensagens, vídeos de reflexões como estas. Nós temos aqui um quadro chamado A Bíblia pela Bíblia. Participe lá desse quadro, curiosidades bíblicas, e tem sido uma bênção para a vida das pessoas. Muitas pessoas têm sido abençoadas e alcançadas através desta plataforma, através destas mensagens que estão sendo compartilhadas aqui. Portanto, vamos juntos somar forças e continuar, porque estamos vivendo dias difíceis e terríveis. Estamos vivendo um momento de caos global, uma pandemia e uma crise mundial. Mas com a força do Espírito Santo e no poder do Evangelho, nós vamos continuar e vamos lutar até o fim, porque Deus é conosco. Deus te abençoe.